Lixo de outra escola. Aprende a ajoelhar-te se quiseres sobreviver aqui. Derek Rohr está parado no meio do corredor principal da Crestwood High, os sapatos engraxados bem firmes no chão, o queixo erguido no ângulo exato de alguém que nunca ouviu um não. Dezenas de alunos congelam no meio do passo. Portas de cacifos batem. Conversas morrem. A rapariga no chão não se mexe. O nome dela é Lena Hallberg. 17 anos, aluna transferida sem amigos, sem redes sociais, sem participação em clubes. Usa um hoodie cinzento enorme com o capuz puxado para baixo. E neste momento, os seus manuais estão espalhados pelo chão como destroços de uma explosão que ela não causou. O pé de Derek ainda paira no ar no lugar onde tinha acertado no tornozelo dela. Os dedos ainda estão enrolados na alça da mochila que ele puxou com tanta força que ela caiu de cara no chão. Alguns alunos arfam. A maioria apenas observa telemóveis meio erguidos, mas sem gravar porque toda a gente conhece as regras em Crestwood. Tu não gravas Derek Rohr. Tu não enfrentas Derek Rohr. E certamente não ignoras Derek Rohr quando ele está padilha a falar contigo. Lena ergue-se devagar. As palmas das mãos estão arranhadas, pequenas gotas de sangue a surgirem na pele pálida. Ela não treme, não chora. Apanha o seu manual de química, depois o caderno, depois o estojo, colocando cada item de volta na mochila com uma calma tão deliberada que faz o maxilar de Derek enrijecer. Cough, cough. Ele dá um passo mais perto. Tu ouviste-me, eu disse, ajoelha. Lena levanta-se. Não é alta, talvez 1,62 m, mas algo na forma como se ergue faz alguns alunos recuarem. O peso dela assenta baixo, equilibrado, os pés afastados à largura dos ombros. Durante exatamente meio segundo, os olhos dela passam pelas mãos de Derek. Não pelo rosto, pelas mãos. Depois ela afasta-se. Sem palavras, sem lágrimas, sem súplicas. Apenas o som suave dos seus tênis contra o chão, ficando cada vez mais distante, até que ela vira a esquina e desaparece. O rosto de Derek passa de rosado a vermelho, e depois a algo mais escuro. O melhor amigo dele, um finalista de pescoço grosso chamado Trent, solta um assobio baixo. Mano, ela acabou de te ignorar à frente de toda a gente. Cala-te. A voz de Derek agora é baixa, o que é pior do que quando ele grita. Ela vai arrepender-se disso. A multidão dispersa devagar sussurros, espalhando-se como ondas. Ninguém repara no leve tremor das mãos de Lena enquanto ela caminha. Ninguém a vê entrar numa casa de banho vazia e agarrar a borda do lavatório até os nós dos dedos ficarem brancos. Ela encara o próprio reflexo. O capuz sombreia-lhe o rosto, mas os olhos estão visíveis, castanhos escuros, muito imóveis. Ainda não, ela sussurra para si mesma. Ainda não. O que ninguém na Crestwood High sabe, o que Lena passou os últimos 12 meses a garantir que ninguém soubesse, é que há um ano ela estava num pódio em Budapeste, com uma medalha de ouro ao pescoço. O locutor chamou-a por outro nome naquela época, a raposa prateada faixa preta campeã mundial juvenil de judo. Tinha 16 anos e era intocável, até se tornar um alvo. O homem cujo filho ela derrotou na final tinha ligações que se estendiam por 3 continentes. Uma semana após a vitória, a mãe de Lena recebeu uma fotografia pelo correio. Mostrava a casa deles, o carro Lena, a caminhar da escola para casa. A mensagem era clara, mesmo sem palavras. Então Lena desapareceu. Novo nome, nova cidade, nova escola. Nada de competições, nada de entrevistas, nenhum vestígio da rapariga que já tinha derrubado adversários do dobro do seu tamanho no tatame. Com a precisão de um cirurgião e a velocidade de uma serpente em ataque, ela prometeu à mãe que nunca mais lutaria. E pretende cumprir essa promessa, mas Derek Rohr não sabe nada disto. Tudo o que ele sabe é que uma ninguém, uma nada, uma aluna transferida sem ligações e sem poder, olhou para ele como se ele fosse irrelevante. E Derek Rohr já destruiu pessoas por menos. Esta rapariga silenciosa está a esconder algo grande.
Se quiseres descobrir o segredo dela, clica no botão de gostei agora mesmo e subscreve ao canal. Confia em mim, não vais querer perder o que acontece a seguir. Na manhã seguinte, Lena chega à escola 45 minutos antes do primeiro toque. Gosta assim. Corredores vazios, sem multidões, sem hipóteses de confronto. Move-se pelo edifício como um fantasma. O capuz puxado à mochila caída num ombro. Encontra uma mesa num canto da cantina, tira um livro gasto e lê, ou finge que lê. Os olhos percorrem a página, mas a atenção está noutro lugar. A porta, as janelas, as saídas. Cada vez que alguém entra, ela acompanha o movimento sem levantar a cabeça. É hábito incutido por anos de treino. Conhece o ambiente. Conhece as rotas de fuga. Conhece quem é ameaça e quem não é. A cantina enche-se devagar. Os alunos juntam-se em grupos previsíveis. Atletas perto das janelas. O pessoal do teatro junto às máquinas de venda. Os sobredotados acadêmicos na mesa comprida ao lado das tomadas para os portáteis. Lena não pertence a nenhum deles. Uma rapariga de cabelo vermelho vivo e uniforme de cheerleader aproxima-se da mesa. Ei, tu és a nova, certo? Eu sou a Britney. Vamos ter audições para a equipa de dança esta sexta. Devias aparecer. Lena abana a cabeça sem olhar para cima. Não, obrigada. Britney pisca os olhos. Ah, ok. Bem, se mudares de ideia, avisa. Fica ali por um instante claramente esperando mais conversa, depois dá de ombros e vai embora. Do outro lado da cantina, Derek Hoare observa. Ele tem observado Lena desde o momento em que ela se sentou. A forma como ela escolheu um lugar com as costas viradas para a parede. A forma como os pés ficam firmes no chão, prontos para se mover. A forma como ela recusou um convite social sem hesitar ou explicar. A maioria dos alunos novos está desesperada para se encaixar. Riem alto demais de piadas que não têm graça. Concordam com opiniões que não têm. Eles cedem. Lena não cede. Ela é esquisita, diz Trent, caindo na cadeira ao lado de Derek. Só ignora, mano. Ela não é ninguém. Derek abana a cabeça. Esse é o problema. Ela age como se eu fosse ninguém. Ele arranca um pedaço do croissant e mastiga devagar. Quero saber tudo sobre ela. De onde veio, por que se transferiu o que ela está a esconder debaixo daquele rude idiota. Trent sorri. Queres que eu pergunte por aí? Não. Os olhos de Derek estreitam. Quero lidar com isso eu mesmo. O primeiro período passa sem incidentes. O segundo também. Lena mantém a cabeça baixa, responde quando é chamada, e não oferece mais do que o necessário. Os professores classificam-na como quieta, mas competente. Os colegas classificam-na como esquecível, exatamente o que ela quer. Mas no terceiro período tudo muda. Lena precisa de usar a casa de banho. A mais próxima está ocupada. Então ela segue pelo corredor, passa pelos escritórios administrativos, pela porta da orientadora, pelo ginásio. A porta da sala de armazenamento de educação física está entreaberta. Ela teria passado direto, mas ouve vozes. Uma delas é familiar. Derek Hoare. Este é o último pagamento, Derek diz. O meu pai quer isto tratado em silêncio. Sem papelada, sem perguntas. Uma voz mais grave responde. Diz ao teu pai que agradeço a generosidade. O orçamento de equipamentos vai refletir a doação adequadamente. Lena para. Pelo vão da porta vê Derek de costas. À frente dele está um homem com polo da Crestwood High, o professor de educação física, Sr. Calvin Doyle. Derek segura um envelope pardo grosso e, enquanto Lena observa ele, desliza-o para o bolso da frente do saco de ginástica de Doyle. O envelope está cheio de dinheiro. A respiração de Lena falha. Ela sabe que deveria ir embora. Fingir que não viu nada. Desaparecer entre a multidão como tem feito há 12 meses. Mas o seu pé desliza só um pouco, apenas o suficiente para produzir o mais leve som contra o chão. Derek vira-se. Os olhos dele se encontram por um segundo congelado. Nenhum dos dois se mexe. Então, Lena gira e se afasta depressa, mas não correndo com o coração a bater contra as costelas.
Não olha para trás, mas sabe com absoluta certeza que Derek a viu. E sabe o que isso significa. O resto do dia passa num borrão de tensão. Lena muda o caminho entre aulas. Almoça na biblioteca em vez da cantina. Mantém o telemóvel na mão, o dedo pairando sobre o botão de emergência. Mesmo sabendo que pedir ajuda levantaria perguntas que ela não pode responder. Quando o sinal final toca, ela quase convenceu a si mesma de que talvez Derek deixe passar. Talvez o envelope não fosse nada. Talvez ela tenha interpretado mal. Então abre o cacifo. A palavra está pintada em vermelho no interior da porta metálica. Rata. Embaixo, alguém colocou um rato morto do laboratório de biologia. Os olhos vidrados a encará-la. Lena não grita, não estremece. Apenas pega o rato pela cauda, joga-o no caixote de lixo no fim do corredor e começa a limpar a tinta com lenços de papel da mochila. Um grupo de alunos reúne-se para assistir. Alguns riem, outros cochicham, alguns parecem desconfortáveis. Lena continua a limpar. As mãos firmes, o rosto inexpressivo. Mas por dentro, algo frio enrosca-se apertando-se cada vez mais. Termina a limpeza, fecha o cacifo e sai do edifício. Atrás dela, Derek Rohr recosta-se na parede oposta, braços cruzados sorrindo. Até amanhã, ele chama. Estamos só a começar. Os 3 dias seguintes seguem o mesmo padrão. Escalada. Derek e os amigos espalham rumores de que Lena foi expulsa da escola anterior por roubo. Criam uma conta falsa em nome dela nas redes sociais, postando fotos embaraçosas retiradas aleatoriamente da internet. Tropeçam nela no corredor. Derrubam-lhe os livros. Sussurram ameaças quando passa. Achas que podes olhar e simplesmente ir embora. Achas que a minha família não sabe lidar com ratos. Cuidado, menina transferida. Pessoas que veem o que não deviam costumam ter acidentes. O meu pai vai ser governador um dia. O que é o teu pai, ah? Espera. Tu não tens, não é? Cada insulto é calculado para ferir. Cada ameaça calibrada para assustar. Lena absorve todas. Ela não denuncia. Não revida, nem sequer responde. Mantém a cabeça baixa, o capuz erguido, a expressão indecifrável. O que Derek não nota, o que ninguém nota, é que as reações dela não combinam com as circunstâncias. Quando ele a empurra, ela não cambaleia para a frente como deveria. Ela redireciona o impacto, pivotando o pé de trás, desviando a força. Parece desajeitamento, não é? Quando ele a encurrala contra um cacifo, ela não se encosta ao metal. Ela ajusta o corpo, criando espaço, mantendo o centro de gravidade baixo. Parece medo. Não é. Quando o amigo dele, Trent, agarra o pulso dela, ela não puxa de volta. Ela gira o braço, libertando-se com um movimento tão sutil que Trent nem percebe o que aconteceu. Ele pensa que apenas perdeu o aperto. Não perdeu. Lena não está a encolher-se. Ela está na espera. Na tarde de quinta-feira, tudo chega ao ponto de ruptura. Derek encontra Lena no parque de estacionamento depois das aulas. Ela caminha em direção à paragem de autocarro, sozinha como sempre, a mochila caída num ombro. Ele sai de trás de uma carrinha estacionada, bloqueando-lhe o caminho. Trent aparece à esquerda. Outro amigo, um aluno alto chamado Wade, aparece à direita. Lena para. Os olhos dela varrem a área. O parque está quase vazio. Alguns carros restam, mas os donos não estão por perto. A câmara de segurança mais próxima está uns 50 metros virada para o lado errado. Derek escolheu o local. Tens andado a evitar-me, ele diz aproximando-se. E eu não gosto de ser evitado. Lena não responde. É o seguinte. Derek continua a voz baixa, quase agradável. Vais esquecer o que viste na sala de armazenamento. Vais parar de agir como se fosses melhor que toda a gente. E vais pedir desculpa agora aqui de joelhos. O silêncio prolonga-se. Depois, Lena fala a voz plana e calma. Não. O sorriso de Derek desaparece. O que disseste, eu disse não. Por um instante ninguém se mexe. Então Derek ri. Um som feio agudo.
tu realmente não entendes a tua situação, pois não? O meu pai é o presidente da Câmara desta cidade. A minha família tem mais advogados do que tu tens parentes. Posso arruinar a tua vida com um único telefonema. A expressão de Lena não muda. Então liga. Algo oscila nos olhos de Derek. Confusão talvez, ou o primeiro sinal de dúvida. Ninguém fala com ele assim. Ninguém o desafia. Muito menos uma aluna transferida a ninguém sem amigos e sem poder. Muito bem, ele diz. Vamos fazer isto à força. Ele avança. Lena desvia. É suave, quase preguiçoso o corpo dela fluindo à volta da tentativa de agarrão como água à volta de uma rocha. Derek tropeça desequilibrado, apoiando-se na carrinha. Trent e Wade trocam olhares. Não era assim que isto devia acontecer. Derek endireita-se, o rosto ruborizado. Agarrem-na. Eles avançam ao mesmo tempo, um de cada lado. Lena não foge. Ela ajusta o peso, baixa o centro de gravidade e espera. Quando Trent tenta agarrar-lhe o braço, ela gira usando o próprio impulso dele para o puxar além do corpo dela. Ele colide contra Wade. Os dois caem numa confusão de membros. Derek encara-a. O que és tu, Lena? Não responde. Ela abaixa-se para apanhar a mochila que caiu durante a confusão e coloca-a de novo ao ombro. As mãos tremem, mas não de medo. Ela está a conter-se. Cada instinto grita para terminar aquilo, derrubar Derek, bloquear-lhe o braço, colocá-lo no chão e mantê-lo ali até ele suplicar. Ela treinou para isso. Ganhou campeonatos fazendo exatamente isso. Mas ela prometeu. Então vira costas e afasta-se. A voz de Derek segue-a trêmula de raiva. Isto não acabou, estás a ouvir. Isto não acabou. Nessa noite, Lena senta-se no pequeno apartamento encarando a parede. A mãe trabalha turnos duplos no hospital e só chega depois da meia-noite. O silêncio é absoluto. Ela pensa no envelope dentro do saco do Sr. Doyle. Pensa nos rumores que Derek espalhou, nas ameaças que fez, na forma como a administração da escola parece ignorar tudo sempre que o nome dele surge. Pensa na promessa que fez. E pergunta-se quanto tempo mais a conseguirá manter. No dia seguinte é sexta-feira. A semana devia estar a terminar. Lena devia poder recolher ao apartamento, trancar a porta e respirar durante 2 dias antes que o ciclo recomeçasse. Mas Derek Hoare não acabou. Durante o almoço, Lena caminha pelo corredor leste. Geralmente vazio a esta hora, um atalho para a biblioteca que poucos alunos conhecem. Ela usou-o a semana inteira para evitar multidões. Hoje não está vazio. Derek está à espera. Desta vez está sozinho. Sem Trent, sem Wade, apenas ele parado no meio do corredor, as mangas arregaçadas e algo escuro nos olhos. Chega de jogos, ele diz. Chega de fugas. Lena para a cerca de 3 metros. A mochila desliza do ombro e pousa suavemente no chão. Eu não sei o que tu és. Derek continua aproximando-se, alguma espécie de aberração, talvez. Mas sei isto, viste algo que não devias ter visto. E vais pagar por isso. A voz de Lena é muito suave. Eu não quero problemas. Demasiado tarde. Derek sorri, mas não há humor no gesto. Devias ter pensado nisso antes de meter o nariz onde não devias. O meu pai trabalhou demais para deixar uma ninguém estragar tudo. E eu trabalhei demais a limpar as confusões dele. Ele está perto agora. Perto o suficiente para Lena ver a veia a pulsar-lhe na têmpora, o suor a brotar na testa. Então é assim que acaba, diz ele. Vais desaparecer. Transferir-te para outra escola. Sair do estado. Não me importa para onde vais, mas aqui não vais ficar. E se contares a alguém o que viste, se sequer pensares em contar, vou garantir que a tua mãe nunca mais consiga trabalhar nesta cidade. A menção à mãe faz algo mover-se dentro de Lena. Um nó frio e duro que esteve ali durante 1 ano aperta-se de repente. Não, ela sussurra. Não a envolvas nisto. Derek ri. Ou o quê? O que vais fazer, menina transferida? Ele empurra-a com força. As costas de Lena chocam contra os cacifos. O metal ressoa pelo corredor vazio.
Derek prende ali uma mão no ombro dela, a outra levantada. De algum lugar próximo, ouve-se um leve suspiro. Os olhos de Lena movem-se para a direita. No fim do corredor imóvel está uma rapariga de cabelo escuro e olhos muito abertos, cheios de medo. Jenna Hoare, a irmã mais nova de Derek. Derek diz Jenna a voz trêmula. Para. Por favor, para. Derek não se vira. Vai embora, Jenna. Ela não é como os outros. Eu estive a observá-la a semana inteira. Ela é diferente. Por favor, deixa-a em paz. Eu disse para ires embora. Jenna dá um passo à frente. Se a magoares, eu vou contar ao pai. Vou contar a toda a gente. Agora Derek vira-se, o rosto distorcido entre raiva e pânico. Vais o quê? Achas que alguém vai acreditar em ti? Achas que o pai vai ficar do teu lado em vez do meu? Eu é que resolvo problemas. Eu é que protejo esta família. Tu és só a irmãzinha quieta que fica no quarto e finge que está tudo bem. Jenna recua como se tivesse levado um estalo lágrimas nos olhos, mas não foge. Derek vira-se novamente para Lena. Agora? Onde é que nós estávamos? Ele puxa o punho para trás. Lena não se mexe costas contra os cacifos, mãos, ao lado do corpo, olhos a seguir cada movimento dele. O peso dele muda para o pé direito. O ombro roda, o cotovelo sobe. Ela tem cerca de 2 segundos antes que o murro a atinja. Última hipótese, diz Derek. Pede desculpa. Ajoelha-te. Ou eu vou pôr-te no hospital e fazer toda a gente acreditar que foste tu que começou isto. Lena pensa na mãe, na promessa nos meses a esconder-se, a fingir ser pequena e fraca. Pensa na rapariga que já foi. Então, Derek avança com o murro e Lena move-se. Ela baixa-se por baixo do punho, as mãos desviam o braço num gesto puro, instinto memória muscular treinada durante anos. O impulso de Derek leva-o para a frente desequilibrado, mas ele recupera rápido e tenta atingir o estômago dela com o joelho. Lena torce o corpo. O golpe acerta na anca doloroso, mas suportável. Ela recua e ergue a guarda, uma postura que Derek não reconhece. O que estás a fazer? Ele diz ofegante. Luta de volta, sua covarde. Luta para eu te esmagar. Eu não quero magoar-te. Derek grita e avança novamente. Desta vez tenta agarrar-lhe-se o pescoço com ambas as mãos, o ataque bruto e previsível que ela treinou para neutralizar desde os 8 anos. Mas ela hesita. Tempo suficiente para os dedos dele fecharem na garganta dela. A pressão aperta-lhe a traqueia. Estrelas explodem na visão. Jenna grita ao fundo. Lena sente o coração martelar-lhe nos ouvidos. Ela sabe que se usar o que sabe, não haverá volta. A raposa prateada voltará a existir e alguém irá perceber. Derek aperta mais. Já não és assim tão forte, és. Onde está a tua coragem agora? A visão de Lena estreita-se. Os pulmões ardem. Ela pensa no rosto da mãe, no medo que viu há 1 ano. Então Derek puxa uma das mãos para trás, fecha o punho e prepara um golpe de joelho direto ao rosto dela. O tempo abranda. Jenna corre, mas está longe demais. O joelho sobe. O corredor ecoa com o grito dela. Alguém ajude-a! E Lena deixa de hesitar. O corpo move-se antes da mente. 12 anos de treino assumem o comando. Ela baixa o peso, roda as ancas, e as mãos disparam num movimento fluido. A palma esquerda trava o joelho, a mão direita agarra o tornozelo, e o ombro empurra o peito dele. A física faz o resto. O impulso de Derek vira-se contra ele. De repente, ele está no ar. A queda dura menos de 2 segundos. As costas batem no chão com um estrondo. O ar sai-lhe dos pulmões num único arquejo. Antes que ele reaja, Lena já está ajoelhada ao lado dele, o pulso preso num ângulo incapacitante. Ela ainda não o magoa ainda, mas um pequeno ajuste e o cotovelo dele irá dobrar-se de forma antinatural. Derek fica imóvel, olhos arregalados, a tentar compreender como passou de predador a presa num instante. O corredor mergulha num silêncio absoluto.
Jenna permanece imóvel a uns 4 metros de distância, as mãos tapando a boca. Os olhos enormes marejados fixos na cena impossível diante dela, o seu irmão, o intocável Derek Rohr, imobilizado no chão por uma rapariga com metade do tamanho dele. 10 segundos passam. 20. Derek não se mexe e não consegue. Cada vez que tenta ajustar o peso, Lena muda ligeiramente o ângulo e a dor percorre-lhe o braço como eletricidade. Fica quieto, ela diz baixinho. Se te mexeres, vai doer? Jenna dá um passo trêmulo. Quem és tu? Ela sussurra. Lena ergue o olhar. O rosto calmo, mas os olhos carregam algo antigo e pesado. Algo que viu demais, suportou demais e escondeu demais durante demasiado tempo. Alguém que prometeu que nunca mais teria de voltar a ser quem foi. As palavras pairam no ar como fumo depois de um incêndio. Jenna encara-a. Derek encara-a. O silêncio estica-se até quase se romper. Então Lena solta a imobilização e levanta-se dando alguns passos atrás, criando distância entre ela e Derek. Não lhe oferece a mão. Não se vangloria. Apenas espera. Derek permanece no chão por mais 30 segundos até conseguir virar-se de lado. O rosto pálido brilhante de suor. Quando fala, a voz está partida. O que és tu? O que raio és tu? Lena olha para as próprias mãos. Estão a tremer não de esforço, não de medo, mas de algo mais fundo, algo que ela vem reprimindo há 12 meses. Há 1 ano, diz ela devagar, eu estava num pódio em Budapeste com uma medalha de ouro ao pescoço. Chamavam-me a Raposa Prateada. Eu tinha 16 anos e era campeã mundial juvenil de judo. Os olhos de Derek arregalam-se. O rapaz que derrotei na final era filho de um homem com ligações muito perigosas. Em menos de 1 semana começaram a chegar ameaças. Fotografias da nossa casa, do nosso carro, de mim a voltar da escola. A voz de Lena permanece firme, mas cada palavra parece custar-lhe algo. Eles deixaram muito claro o que aconteceria se eu voltasse a competir, se chamasse atenção, se alguém descobrisse quem eu realmente era. Jenna agora chora abertamente. Então desapareceste. Desapareci, Lena confirma. Nome novo, cidade nova, escola nova. Prometi à minha mãe que nunca mais lutaria, que nunca mais usaria o meu treino, que nunca faria nada que pudesse levá-los até nós. Ela olha para Derek, que continua no chão segurando o pulso. Durante 12 meses mantive essa promessa. Todas as vezes que me empurraste, todas as vezes que me ameaçaste, todas as vezes que tornaste a minha vida um inferno. Eu tive uma escolha. Defender-me e arriscar tudo. Ou ficar calada e ficar segura. A voz dela endurece. Hoje tiraste essa escolha de mim. Puseste as mãos no meu pescoço. Tentaste acertar-me com o joelho na cara. E eu percebi uma coisa. Ela agacha-se ficando ao nível do rosto dele. Se eu te deixasse magoar-me, se eu te deixasse vencer, estaria a ensinar a tua irmã que ficar calada é a única opção. Que pessoas como tu vencem sempre. Que o resto de nós só tende a aceitar. Lena levanta-se novamente. Eu não podia fazer isso. Nem a ela, nem a mim, não mais. O som de passos apressados ecoa no corredor. Professor e segurança, finalmente o sistema da escola começa a reagir. Mas antes que alguém chegue, Jenna toma uma decisão inesperada. Ela tira o telemóvel do bolso. Eu gravei tudo, diz ela a voz trêmula, mas firme. Desde o momento em que o Derek te empurrou contra os cacifos. Tenho tudo. A cabeça de Derek vira-se num sobressalto. Jenna, dá-me esse telemóvel. Não. Jenna, juro por Deus, se não me deres esse telemóvel. Agora vou tornar a tua vida num pesadelo. Jenna recua, abraçando o aparelho contra o peito. Tu já tornaste a vida de toda a gente num pesadelo durante anos. A mãe e o pai sempre te protegeram. Sempre apagaram as tuas confusões. Mas eu estou farta de ver. Farta de ficar calada. Ela olha para Lena com algo próximo de admiração. Tu mostraste-me como é levantar a cabeça mesmo quando custa tudo. Engole em seco. Agora é a minha vez.
Um professor surge na curva do corredor, o Sr. Patterson monitor dos corredores durante o almoço. Os olhos dele arregalam-se ao ver Derek no chão. Lena de pé, Jenna a chorar com o telemóvel na mão. O que aconteceu aqui, ele exige. Antes que Derek possa inventar uma história, antes que distorça os factos, como a família dele sempre fez. Jenna fala: "O meu irmão atacou-a. Empurrou-a contra os cacifos e tentou estrangulá-la. Ela só se defendeu. Eu tenho tudo em vídeo." O rosto do Sr. Patterson empalidece. Ele leva a mão ao rádio. "Preciso da diretora no corredor leste imediatamente." As próximas 2 horas passam como um borrão de luzes fluorescentes e conversas tensas. Lena senta-se numa cadeira à porta do gabinete da diretora, um cobertor pelos ombros. Uma conselheira escolar paira por perto fazendo perguntas suaves que Lena responde com monossílabos. A garganta de Lena ainda dói, onde os dedos de Derek pressionaram a traqueia. Pela porta ela consegue ouvir vozes elevadas. O prefeito Richard Rohr chegou há 45 minutos. O fato caro e o sorriso ensaiado fazem pouco para esconder o pânico por baixo. Ele está no gabinete da diretora Whitmore desde então, e o tom da conversa já mudou de exigente para suplicante e agora para algo que soa quase como desespero. Jenna está sentada a 3 cadeiras distante de Lena, o telemóvel ainda apertado entre as mãos. Ela não falou uma palavra desde que deu seu depoimento, mas o olhar continua a fugir para a porta do gabinete da diretora, estremecendo sempre que a voz do pai se eleva. "Ele vai ficar tão zangado", sussurra. Lena olha para ela. "Estás com medo, apavorada." Jenna tenta um sorriso fraco. "Mas tenho mais medo do que eu me tornaria se continuasse calada. Passei anos a ver o Derek magoar pessoas. Passei anos a ver os meus pais encobrir tudo. E cada vez que eu ficava em silêncio, tornava-me um pouco mais como eles." Ela limpa os olhos com o dorso da mão. "Eu não quero ser como eles." A porta do gabinete abre-se. O prefeito Rohr sai o rosto uma máscara de fúria contida. Ele não olha para Lena, não olha para a filha. Simplesmente passa por elas em direção à saída, já ao telefone, já a tentar manipular danos, já a tentar fazer este problema desaparecer como todos os outros. Mas desta vez, ele chegou tarde demais. Enquanto ele discutia com a diretora, Jenna estava ocupada. Ela enviou cópias do vídeo para 3 endereços diferentes. Um pertence a uma jornalista da estação local de notícias que investiga a família Rohr há meses. Outro pertence à detetive Sarah Monroe, responsável por casos envolvendo menores no gabinete do xerife. E o terceiro pertence a um serviço de backup encriptado, que não pode ser apagado, intimado ou destruído. Quando o prefeito Rohr finalmente percebe o que aconteceu, o primeiro dominó já caiu. Naquela mesma noite, a jornalista publica o vídeo. Pela manhã, já ultrapassou 200.000 visualizações. As imagens são incriminadoras. Derek a empurrar Lena contra os cacifos, as mãos dele no pescoço dela, o joelho a subir em direção ao rosto dela, e depois, numa sequência digna de filme de ação, a resposta precisa e devastadora de Lena. A sessão de comentários explode. Quem é esta rapariga? Onde aprendeu a fazer isto? Como a escola deixou isto acontecer? A detetive Monroe chega a Crestwood High na manhã seguinte, com 2 agentes uniformizados e um mandado de detenção para Derek. As acusações: agressão, lesão corporal e ameaça criminal. Outras acusações relacionadas ao esquema de suborno com o Sr. Doyle estão pendentes. O próprio Sr. Doyle é preso em casa naquela tarde. O computador dele contém registros de pagamentos dos últimos 5 anos, todos canalizados por empresas de fachada, ligadas ao gabinete do prefeito. Ele concorda em cooperar com os procuradores em troca de uma sentença reduzida. Em uma semana, a campanha do prefeito Rohr para governador está destruída. O procurador-geral do estado abre uma investigação formal por corrupção e obstrução de justiça. Doadores fogem. Endossos evaporam. O homem que parecia destinado a cargos mais altos
vê o seu império desabar por dentro. Derek é expulso permanentemente da Crestwood High. Escolas anteriores, encorajadas pela cobertura mediática, divulgam declarações confirmando que ele também havia sido expulso delas, apesar do que diziam os seus registros oficiais. 3 outras vítimas aparecem alunos que foram pagos ou intimidados ao silêncio anos antes. Suas histórias alimentam um incêndio já fora de controle. A diretora Whitmore anuncia a aposentadoria imediata. O conselho escolar lança uma revisão abrangente dos procedimentos disciplinares. Novas políticas são implementadas para denúncias de assédio e bullying. Um comitê independente de supervisão é criado para garantir que nenhuma família, por mais rica ou conectada que seja, volte a manipular o sistema. E através de tudo isso, Lena observa dos bastidores. Ela presta depoimentos à polícia, fornece declarações aos investigadores. Ela responde às mesmas perguntas várias vezes, cada vez revelando um pouco mais da verdade. Escondeu-se durante tanto tempo. Sim, o seu nome não é realmente Lena Hallberg. Sim, ela era a Raposa Prateada. Sim, esteve escondida durante o último ano. Não, ela não se arrepende do que fez. A detetive Monroe coloca-a em contato com autoridades federais, especializadas em casos que envolvem ameaças internacionais. Eles analisam a situação, entrevistam a mãe dela e iniciam a própria investigação sobre as pessoas que forçaram Lena a desaparecer. As notícias são cautelosamente otimistas. A organização que as ameaçou foi significativamente enfraquecida no último ano. Conflitos internos, pressão policial em vários países, prisão de figuras importantes. O perigo não desapareceu completamente, mas diminuiu o suficiente para que Lena e a mãe comecem a imaginar um tipo diferente de vida. 3 semanas após o incidente no corredor, Jenna encontra Lena sentada sozinha nas bancadas do campo de futebol. O ar de outono é fresco, carregando o cheiro de folhas caídas e fogueiras distantes. Jenna sobe os degraus e senta-se ao lado dela. Durante um longo momento, nenhuma das duas fala. Então, Jenna rompe o silêncio. Desculpa. Lena olha para ela. Pelo quê? Por não o ter parado antes. Por ter tido medo de falar. Por vê-lo magoar pessoas. E dizer a mim mesma que não era problema meu. A voz de Jenna falha. Eu sabia quem ele era. Eu sabia quem a minha família era. E não fiz nada. Lena pensa por um instante e depois abana a cabeça. O silêncio não é um crime, Jenna. O medo não é um pecado. Tu eras uma criança presa numa situação impossível e fizeste o que precisavas para sobreviver. Ela estende a mão e segura a de Jenna. Mas quando mais importava, quando tiveste a oportunidade de fazer uma escolha diferente, fizeste. Gravaste o vídeo, enviaste-o para pessoas que podiam ajudar. Enfrentaste o teu pai e disseste a verdade. Ela aperta os dedos de Jenna. O silêncio não é um crime. Mas tu acabaste de me salvar. E isso vale mais do que tudo o que veio antes. As lágrimas de Jenna escorrem. Ela inclina-se contra Lena e Lena abraça-a. 2 raparigas que carregaram pesos demasiado grandes por demasiado tempo, finalmente permitindo a si próprias pô-los no chão. Nessa noite, Lena está diante da porta do clube de judo da Crestwood High. Está ali há 15 minutos. A mão levantada para bater, mas incapaz de se mover. A última vez que entrou num tatame em competição, a vida inteira desmoronou. A ideia de fazer isso novamente, mesmo num clube escolar, mesmo só para treinar, aperta-lhe o peito com ansiedade. A porta abre-se antes que ela decida. Uma mulher na casa dos 50, com cabelos grisalhos e olhos gentis, olha para ela. Tu deves ser a Lena. Sou a treinadora Williams. Estava à tua espera. Lena pisca. À minha espera. As notícias correm depressa na comunidade do judo. A treinadora Williams afasta-se para lhe dar passagem. A Raposa Prateada a competir sob um nome novo numa escola no meio do nada. As pessoas notam. Lena hesita. Não sei se estou pronta para competir de novo.
Quem falou em competir, a treinadora sorri. Estou a falar de treinar. De fazer parte de uma equipa. De te lembrares porque te apaixonaste por este desporto antes de tudo o resto se meter no caminho. Ela abre a porta mais um pouco. Sem pressão. Sem expectativas. Só tu, o tatame e aquilo que precisares que isto seja. Lena inspira fundo. Outra vez, depois entra. A sala é menor do que imaginava. Uma dúzia de alunos estica-se nos tatames, desde caloiros que parecem nunca ter dado um soco, até finalistas com a postura confiante de praticantes experientes. Todos olham quando Lena entra. Por um momento ninguém se move. Então, um por um eles fazem uma vênia. Começa com uma rapariga da primeira fila, uma júnior com o cabelo entrançado e mãos calejadas. Depois o rapaz ao lado. Depois o resto da sala. Uma onda de respeito espalhando-se até que cada pessoa está a inclinar-se na direção de Lena. A treinadora Williams observa com um pequeno sorriso. Eles sabem quem tu és e sabem o que fizeste. Lena sente lágrimas a arder nos olhos. Ela faz uma vênia profunda e formal como aprendeu quando tinha 8 anos. Obrigada, murmura. Obrigada por me deixarem voltar. Nessa noite, ela caminha para casa por ruas que parecem diferentes das de um mês atrás. As sombras ainda estão lá, mas parecem menos ameaçadoras. O peso nos ombros ainda existe, mas está mais leve de algum modo. A mãe está à espera quando ela chega. Sentam-se juntas no sofá gasto do pequeno apartamento e Lena conta tudo a luta a Jenna, o clube de judo, a treinadora Williams e os alunos que se inclinaram quando ela entrou. A mãe escuta em silêncio sem interromper. Quando Lena termina, a mãe permanece quieta por um longo momento. Depois estende a mão e segura o rosto da filha entre as palmas. Eu fiz te prometer que te escondesses, diz ela em voz baixa. Achei que estava a proteger-te, mas acho que só te estava a ensinar a seres pequena. Ela abana a cabeça. Tu nunca foste feita para ser pequena. Foste feita para seres exatamente quem és. Algo se solta dentro do peito de Lena, algo que estivera apertado durante 12 meses, finalmente começando a desfazer-se. E quanto às pessoas que nos ameaçaram, Lena pergunta: e se descobrirem onde estamos? A expressão da mãe endurece, transformando-se em algo feroz. Que descubram. Vão encontrar uma filha que sabe lutar, e uma mãe que não está mais a fugir. Mais tarde, Lena deita-se na cama e fica a olhar para o teto. O corpo dói pelos acontecimentos das últimas semanas, mas a mente está tranquila pela primeira vez em muito tempo. O telemóvel vibra na mesa de cabeceira. Ela pega. Uma mensagem de um número desconhecido. Raposa prateada, já sabem onde estás. Mantém-te alerta. Lena encara o ecrã por um longo momento. Depois pousa o telemóvel, vira-se de lado e fecha os olhos. O passado ainda não terminou com ela. Mas ela já não é a mesma rapariga que fugiu de Budapeste há 12 meses. Já não é a rapariga que se escondia sob rudes e corredores vazios, que estremecia com ruídos altos e evitava contato visual, que se tornava pequena na esperança de que o mundo se esquecesse de que ela existia. Ela é a raposa prateada, e seja lá o que vier a seguir, enfrentará de pé. As sombras do passado de Lena estão a aproximar-se. Será que ela estará pronta quando chegarem? Subscreve agora e ativa o sino das notificações para não perderes o que vem a seguir. E deixa um comentário abaixo, já alguma vez deixaste de te esconder e finalmente defendeste o teu lugar. Quero ouvir a tua história.